Bom, boa tarde, queridos alunos. Esta aula é uma aula sobre MMC. Bom, eu sei que no começo parece meio uma palavra nova para vocês, né? Mas se eu falar para vocês o que significa MMC, vocês vão entender do que eu estou falando. E aí, para iniciar nossa conversa, eu trouxe um probleminha, né? E assim, esse problema faz o seguinte, ó. No terminal de ônibus perto da minha casa, chega um ônibus do Jardim Romano a cada 15 minutos e da cidade Kemmel a cada 20 minutos. De quanto em quanto tempo os horários de chegada dos ônibus coincidem? Então, esse probleminha, parece ser um pouco difícil, mas ele é bem simples. A partir do momento que a gente entender o que tem que ser feito, vocês irão ver como nós vamos fazer isso e passo a passo. E aí será simplesinho de resolver, turma. Então, primeiramente, esse é o nosso problema. Nós temos que resolver. Isso acontece geralmente. Bom, quando a gente combina com um coleguinha meu, por exemplo, um coleguinha seu, eu combinava com os meus colegas, por exemplo, de esperar um ônibus e a gente ir junto. Não junto no mesmo ônibus, né? Mas a gente ficar conversando, trocando ideias, né? Para no momento em que chegar o meu ônibus e o ônibus do meu colega, a gente vai nesse mesmo, no mesmo horário. A gente faz a partida no mesmo horário. Então, talvez não aconteça ônibus, né, com vocês, mas a questão de perua, né? Quem vai de perua, de transporte escolar, vocês têm que esperar, né? Você espera um tempo, o seu colega também espera outro, né? Enfim. E aí, para conciliar o tempo em que vocês vão esperar, né, para vocês irem embora, tanto de transporte escolar como transporte público, a gente combina. Ah, se o seu passa de tal, então de 15 em 15 minutos e o meu passa de 20 em 20 minutos, então quantos ônibus eu vou ter que esperar, né? Ou daqui a quanto tempo, né? Na verdade, daqui a quanto tempo a gente vai pegar o ônibus para ir embora para casa, né? Então é mais ou menos assim. Isso aqui é uma das aplicações que nós temos, mas existem várias aplicações. E aí, para iniciarmos a nossa conversa, temos que iniciar com o conceito de MMC. Então, o que vem a ser esse MMC? Vou até colocar aqui, ó, MMC. Bom, o que vem a ser esse MMC? Bom, a primeira, turma, esse primeiro aqui, ó, deixa eu subir para cá. Esse primeiro termo aqui, essa primeira letrinha que vocês estão vendo, ele refere-se a mínimo, ok? Então toda vez que vocês estão vendo essa letrinha aí, né, primeiro eminho, ele significa mínimo, ok? E esse segundo eminho, ó, esse segundo eminho que vocês estão vendo aqui, esse aqui, ó, ele significa múltiplo. Olha só que legal. Essas palavras vocês já viram, vocês conhecem já. Múltiplo. Ah, então o que significa essa palavra aqui, professor? Essa que está em cima. Essa palavrinha que está aqui em cima, ó. Deixar aqui, ó. Ela significa comum. Então vejam só que através da palavra nós conseguimos entender o que significa esse MMC que o pessoal tanto fala de MMC, mas assim, o pessoal nem fala o que significa, né? Ah, aplica MMC. E aí para vocês começarem a entender, né, que nós estamos engatinhando nesse conceito. Então, primeira coisa, isso significa MMC, é um mínimo, tem a ver com múltiplo e tem a ver com alguma coisa que é comum. Então vamos entender aquilo que a gente sabe, múltiplos, né? Vamos entender por múltiplos primeiramente. Então o que é múltiplo mesmo, turma? E aí
Lembram do ano passado, lá no quinto ano, né? O que a gente aprendia de múltiplos? Quando a gente fala de múltiplos, a gente lembra de multiplicação, né? Então, esses múltiplos significam multiplicação. E multiplicação, a gente vai lembrar do quê? De tabuada, né? Daquela tabuada que a gente tem que praticar, pelo menos as principais, né? Do 1 até o 10 temos que saber, né? Ou pelo menos conseguir achar através das continhas. E aí, quem são esses múltiplos? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um múltiplo de 3. Professor, e o que significa múltiplos de 3? É a tabuada do 3, são os resultados da tabuada do 3. E é isso que eu vou colocar. Não vou colocar mais aquela conta lá, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Nós já podemos colocar, quando a gente trabalha com múltiplos, o resultado direto. E nós colocamos dessa forma aqui. E aí, quais são os resultados da tabuada do 3? Vamos lembrar lá. É 0, né? É 3, é 6, é 9, né? É 12, certo? 15. E aí, sabemos que isso aqui não tem fim, né? Isso aqui continua. Vai até não sei qual número, né? Então isso aqui é infinito. E aí, vamos colocar um outro múltiplo, ou seja, uma outra tabuada, o resultado de outra tabuada. Eu vou pegar o 4, ó, a tabuada do 4. Aí eu vou colocar sempre assim, múltiplo, m de múltiplo, entre parênteses 4, e entre parênteses o resultado da tabuada do 4. 0, 4, 8, né? 16, 20, certo? E assim sucessivamente. Isso aqui também tende ao infinito, né? São vários números, não tem fim. A mesma coisa, vamos pegar agora um terceiro múltiplo e colocar os múltiplos desse valor. Então, 0, né? 6, 12, 18. E aí eu vou colocar até 3 pontos, porque isso também tende ao infinito. Então vejam só que colocamos múltiplos de 3, múltiplos de 4, né? Ó, colocamos múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 6, ok? Esses múltiplos que nós colocamos, vamos só retornar a outra luzinha e ver o que significa agora o comum. O comum, que é esse aqui, é uma coisa semelhante, né? É uma coisa que é igual. Então, o que eu tenho de igual no resultado dessas tabuadas que eu montei aqui nos resultados? E aí vamos prestar atenção e olhar, vamos ver no conjunto do múltiplo de 3, que valores que eles se repetem no conjunto do múltiplo de 4. A mesma coisa no conjunto de múltiplo de 6. E aí vamos até traçar, ó, vamos colocar um risco, né? E identificar aqueles que são iguais. Então tá vendo que o 0, ó, o 0 tá aqui no conjunto do 3. Mas também, ó, esse mesmo 0 tá no 4, ó. Tá no 4. E tá no 6 também, certo? Será que tem outro valor? Olha, o número 3, que tá no múltiplo de 3, não tem no 4, não tem no 6. Então não pode ser. Ah, mas o 6, professor, ó, esse aqui, esse 6 aqui, ele tem no múltiplo de 6. Legal. Mas tem no múltiplo de 4?
Tem nesse múltiplo de 4? Não tem, né? Então vamos para o próximo. Aí esse é o esquema, é sempre você ver quem temos de comum nesses três. Só lembrando que estamos vendo alguma coisa comum nos três, tá? Ah, poderia ter visto em 2? Sim, poderia ter visto em 2, mas estamos vendo em 3. E aí vamos pro próximo. O próximo número que tem no múltiplo de 3, múltiplo de 4, múltiplo de 6, que valor que é? Que valor que vocês acham que tem em um e tem em outro? Bom, tem o 12 aqui, ó. 12 e o 12. Aqui, ó, até cometi um errinho aqui que pulei o 12. Era para ter o 12 e não tem o 12, né, ó. Não tem problema, ó. A gente coloca aqui, ó. A gente coloca o 12, né? Esqueci do 12. 16, 3 pontos. Então, temos o 12 na tabuada do 4. Também. Vejam só que temos 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui. O que estamos fazendo é achando múltiplos que são comuns. Nós achamos aqui, na luzinha que vocês estão observando, múltiplos comuns no 3, no 4 e no 6. Quais são esses múltiplos? O 0 e o 12. Ah, tem mais múltiplos? Sim, como isso aqui tende ao infinito, nós vamos encontrar vários múltiplos aí. Vários múltiplos que tem no 3, no 4 e no 6, né? Bom, vamos retornar, ó. Achei os meus múltiplos, achei aquilo que é comum, né? Que achei o 0 e o 12, né? Então achei aquilo que é múltiplo, aquilo que é comum. Então falta saber o mínimo, né? No MMC não tem alguma coisa que está escrito lá mínimo? Tem, com certeza. E aí vamos voltar na nossa luzinha e vamos identificar o valor mínimo. E aqui tem uma regra. Todo valor mínimo a gente vai entender por menor valor. E o nosso resultado do MMC é esse menor valor, exceto o 0, ok? Exceto o 0. Então, toda vez que eu for montar meus múltiplos, eu vou pegar o menor valor que eu tive. Qual que é o menor valor que eu estou vendo aqui? Com exceção do 0. É o 12, ó. Esse 12 aqui, ele é o menor valor. Então, ele é o menor múltiplo comum entre 3, 4 e 6, certo? E aí, como é que eu vou representar isso daí? Como é que eu vou representar isso daí, turma? Eu vou pegar o M, né? Ó, deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Vou colocar assim, M, M, C, certo? MMC de 3, de 4, de 6, né? Desses três valores que nós observamos, colocamos entre parênteses, separados por vírgulas, e o MMC lá na frente. Será o menor valor que achamos. Qual que é? Com exceção do 0, é o 12, né? E aí o nosso resultado é 12. Então o MMC de 3, 4 e 6 é 12. Então, estão vendo como nós criamos o conceito de MMC através das palavras mínimo, múltiplo e comum? E agora, vamos se tornar naquele exercício, ó, aquele exercício do comecinho da aula. Esse exercício aqui, ele fala o seguinte, ó. Deixa eu passar para cima. Ó, ele fala o seguinte, ó. No terminal de ônibus, perto da minha casa, chega um ônibus do Jardim Romano a cada 15 minutos e um da cidade Kemmel a cada 20. Tá vendo que esse exercício é um exercício que ele dá valores, e não só isso, de quanto em quanto tempo os horários de chegada dos ônibus coincidem. Então, para saber o que coincide, ou seja, aquilo que é semelhante, eu terei que fazer o quê? Eu terei que achar os múltiplos do 15 e do 20. E aí eu vou encontrar
aquilo que é semelhante, aquilo que coincidem, né? Que nem está escrito aqui, ó, que coincidem. E eu vou pegar o menor valor deles. Por quê? Eu vou ter vários horários que vão coincidir. Só que a minha vantagem é o esperar menos, né? Então eu vou ter que achar os múltiplos de 15 e de 20. E aí, para isso, vamos pegar o 15, né? Múltiplo de 15. Temos o 0, o 15, o 30, 45, né? 60. E por aí vai, né? Isso aí vai tender até o infinito também. E aí vamos pegar os múltiplos de 20, né? Vamos pegar os múltiplos de 20, que é o caso do outro ônibus, que é o caso do meu coleguinha que vai pegar esse ônibus, e o ônibus dele passa de 20 em 20 minutos, o meu passa de 15 em 15. E aí temos o 0, temos o 20, temos o 40, temos o 60, temos o 80 e também vai tender ao infinito. Bom, aí aqui eu vou ter que achar qual que é o meu valor. Achei os múltiplos, né? Beleza, achei os múltiplos. Agora eu vou achar aquilo que é comum. Então, sei que o 0 é comum, né? Tem um e outro. O 15 não tem, ó. O 15 tem no 15, mas não tem no 20. O 30 tem no 15, mas não tem embaixo. Ó, o 45 também não. Aqui é 40. Aí tem o 60, olha só. Tem o 60 em cima, 60 embaixo. Então, esses valores aí, eles são múltiplos comuns. Eu tenho 0 e tenho 60 aqui, ó. Mas, como vocês lembram lá, o 0 é exceção. Temos que considerar o próximo. Quem é o próximo? O 60. Então, o que podemos concluir? Que o MC de 15 e 20 é 60. 60 o quê? 60 minutos. Ou seja, que daqui em 1 hora, nosso horário vai coincidir. Eu vou pegar meu Jardim Romano e o meu coleguinha vai pegar o Cidade Camel. Daqui em 1 hora, os dois ônibus chegarão nesse exato momento. Bom, turminha, espero que tenham entendido. E por essa aula é isso mesmo. Uma boa tarde.